Oi pessoal, aqui é a professora Camille. Vim explicar para vocês a apostila de atividades de estratégia remotas da semana de 4 a 10 de agosto dos terceiros anos A, B e C. Nós vamos iniciar a apostila na terça-feira, dia 4. Em português nós vamos fazer a leitura e interpretação de um texto retirado da apostilinha feita pelo Apoio Pedagógico da Secretaria de Educação. É um texto que fala sobre a brincadeira amarelinha. Então tem aí a origem da amarelinha, as curiosidades, regras para brincar de amarelinha, como brincar de amarelinha e as variações do jogo, tá bom? Então vocês vão ler esse textinho, é um texto um pouquinho longo, tem que ler com atenção. Vocês vão responder essas perguntinhas aqui abaixo. Houve um pequeno probleminha aqui na hora de formatar o documento, então as perguntinhas estão com alguns números incorretos, mas são essas 5 perguntinhas, tá bom? Leiam o texto e respondam com atenção. Ainda no dia 4 nós temos atividade de ciências e nós temos 8 quadrinhos, os quadrinhos que tem a Turma da Mônica. E a gente vai pintar os quadrinhos que mostram o uso correto da água. Então, vocês vão usar o lápis de cor ou o giz de cera para pintar os quadrinhos que mostram como é o jeito certo da gente usar a água. E nos quadrinhos que mostram o desperdício de água, vocês vão marcar um X com o lápis de escrever. Depois de fazer isso, vocês vão, nessas linhas aí abaixo, vocês vão escrever de que maneira a gente pode melhorar nossas atitudes para não desperdiçar a água. Temos também a atividade do EMAI, da sequência 10, atividade 10.4, e temos 2 sugestões de vídeo para vocês usarem para relembrar sobre o assunto medidas e também os instrumentos que a gente usa para medir, tá bom? Então, a gente tem no primeiro vídeo a escolinha de ferramentas do Mene, como medir as coisas. E no segundo vídeo, terceiro ano matemática, medidas de comprimento. Então, vocês podem assistir um desses 2 vídeos para relembrar sobre esse assunto. No dia 6, também em português, nós vamos fazer ortografia e gramática. Então, a gente tem essas 4 linhas aí abaixo para vocês fazerem de letra de mão o alfabeto maiúsculo. Então, vocês vão fazer só as letras maiúsculas das letras de mão, combinado? Só a letra maiúscula do alfabeto. E depois nós temos aí um quadrinho com um lembrete falando da classificação das palavras quanto ao número de sílabas. As sílabas que possuem apenas as palavras que possuem apenas uma sílaba são chamadas de monossílabas. Então, aquelas palavrinhas que têm uma sílaba só são monossílabas, e aí tem os exemplos: pão, fé e mãe. As palavrinhas que têm 2 sílabas são chamadas dissílabas. E o exemplo: casa e café. Então, são quantas vezes a gente, quantas partes tem essas palavras. Na palavrinha pão, a gente só abre a boca uma vez, só tem uma sílaba. Fé, mãe. Já na palavrinha casa e café, a gente abre a boca para falar a palavrinha 2 vezes. Então, ela tem 2 sílabas, 2 partes. Casa, café. Já as palavrinhas que têm 3 sílabas são chamadas trissílabas. E aí tem o exemplo: sapato, cinema. E as palavrinhas que têm 4 ou mais de 4 sílabas são chamadas de polissílabas. E aí tem o exemplo: hipopótamo, literatura. Certo? Esse é só um lembretinho, vocês já aprenderam sobre isso. E aí, de acordo com esse lembrete, a gente vai nesse quadrinho separar as sílabas que foram retiradas do texto e depois classificar quanto ao número de sílabas. E aí já tem um exemplo. Então, a primeira palavrinha
do quadro, lá na primeira coluninha, é a palavra amarelinha. Na segunda coluna, a gente tem que separar as sílabas da palavra. Então, a gente já separou. Amarelinha. E na última coluna, eu marquei, de acordo com o número de sílabas, que eu posso classificar essa palavra. Então, como ela tem mais de 4 sílabas, ela é uma polissílaba. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Então, ela é uma polissílaba, tá bom? Vocês vão fazer assim, seguindo esse exemplo, todas as outras palavrinhas do quadro. No quadro abaixo, nós precisamos escrever esses substantivos, nós vamos passá-los para o feminino, e seguindo o exemplo também. Então, na primeira coluna, nós temos os substantivos masculinos. Na segunda coluna, nós vamos passá-los para o feminino. Então, o exemplo menino, passando para o feminino, fica menina. E aí, a gente já vai começar a matemática, também com outro lembrete. A escrita dos números na ordem crescente começa do menor para o maior. A escrita dos números na ordem decrescente começa do maior para o menor. E aí vocês já vão ter que fazer isso nos quadrinhos aí abaixo. Colocar esses números que estão aí na ordem crescente. Então, a gente vai começar do menor até passar para o maior. E com os mesmos números, a gente vai escrever o nome deles. A gente vai escrever eles por extenso, como a gente lê. Então, começando com o número 220, que já tem aí de exemplo, vocês vão continuar para completar essa tabelinha, tá bom? Escrevendo o nome do número. No dia 7, ainda em matemática, nós vamos escrever esses números na ordem decrescente, começando do maior até chegar no menor. E também, usando os mesmos números, nós vamos decompô-los. Como é que a gente vai decompor? A gente vai separar os números, aí de acordo com o exemplo, a gente vai separar as partes do número, digamos assim. Então, nós temos o número 235 e ele é formado pelo 200 mais 30 mais 5, tá bom? Seguindo esse exemplo, vocês vão continuar todo esse quadrinho. Depois vocês vão ter que preencher uma tabela. Pesquise a altura de 5 pessoas e registre na tabela abaixo. Podem ser familiares, amigos, vizinhos. Se preferir com a ajuda de um adulto, você poderá enviar mensagens utilizando o celular para descobrir a altura dessas pessoas. Então, vocês vão pensar na pessoa que vocês querem usar para marcar a altura delas aí nessa tabela. Depois vocês vão marcar, depois que vocês preencherem toda a tabela, vocês vão marcar qual é a pessoa mais alta da tabela e qual é a pessoa mais baixa. E para finalizar, nós temos 5 adições, 5 continhas de mais. Tem um espaço para vocês armarem a conta e resolverem. Depois nós temos a atividade de história. Trabalho no espaço urbano e no espaço rural. Então, o trabalho na cidade e o trabalho no campo. E aí, vocês vão ter que numerar as colunas de acordo com as atividades de cada pessoa. Então, nós temos aqui, ó, na primeira coluna, lavrador, vaqueiro e veterinário. E vocês vão ter que descobrir o que cada um faz e vai ter que marcar aqui nessa segunda coluna, tá bom? E depois vocês vão ligar esses números para descobrir uma casa da zona rural. Também tem um pequeno errinho aí na palavrinha, mas é zona rural, ou seja, uma casa do campo, tá bom? No dia 10, segunda-feira, temos mais 5 continhas de subtração, 5 continhas de menos, para vocês armarem e resolverem.
E a gente tem atividade de geografia em forma de quadrinhos. As pessoas que trabalham na terra chamam-se. Então, vocês vão pensar no trabalho no campo. E aí vão ter que organizar essas palavrinhas. Elas estão com as sílabas todas fora de ordem. E vocês vão marcar, depois que organizarem essas sílabas, vão marcar aqui nas linhas abaixo. E aqui embaixo tem mais um textinho explicando os tipos de agricultura. E para finalizar a nossa apostila, a gente tem a atividade de arte que fala sobre o artista Edgar Degas. Então tem uma pequena biografia dele e nós temos 2 obras de arte desse artista. E a gente vai ter que fazer uma obra de arte inspirada na obra de arte do Edgar Degas. Atividade bailarinas pintadas sobre fundo preto. Então, pensando nessa obra de arte do Edgar Degas, que ele fez no fundo preto e usou giz de cera ou lápis de cor branco, vocês vão ter que fazer a obra de arte de vocês, inspirada nessa obra. Vocês vão precisar de lápis de cor ou giz de cera branco, lápis de escrever, papel color 7 preto, que é um papel como se fosse uma cartolina, um papel um pouquinho molinho, mas se não tiver não tem problema, porque vocês podem usar um outro papel, tá? E eu também fiz um videozinho mostrando um exemplo do que a gente pode usar como fundo preto para essa obra de arte. Então, vocês podem usar uma caixa de sapato ou uma outra caixa, pode ser de pizza, enfim, que tiver o fundo preto, tá bom? Se vocês não conseguirem nem o papel color 7, nem uma caixa, nada com fundo preto, vocês podem fazer essa obra de arte numa folha branca, pode ser a folha da apostila, ou pode ser uma outra folha de sulfite, não tem problema. Só que se vocês usarem uma folha branca, vocês não vão poder usar nem o giz de cera branco e nem o lápis de cor branco, tá bom? Não se esqueçam de mandar essa foto pelo WhatsApp da escola, tá? Ou de marcar lá na página do Facebook da escola, tá bom? Façam com bastante capricho a apostila. Boas atividades e boa semana para vocês. Beijão!